Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez para o meu canal. Estamos aqui com o Padre Mário de França Miranda e hoje vamos falar sobre uma palavrinha que não é tão comum assim no vocabulário das pessoas, que é a sinodalidade. Esse termo tem sido usado com mais frequência, principalmente agora com o pontificado do Papa Francisco. Mas o que é realmente essa questão de sinodalidade? De fato, uma palavra que tem que ser explicada. A palavra que vem do grego, sin, com, odalidade vem de odos, caminho, quer dizer, um caminhar juntos. O que significa isso? Significa que dentro da igreja, todos são ativos, todos têm que participar da caminhada. Isso então é um conceito muito amplo, que já no Novo Testamento, nas primeiras comunidades, sobretudo de Paulo, isso aparece muito claro, onde o Espírito Santo é o mesmo Espírito, como diz Paulo, mas uma multiplicidade de carismas, isto é, de dons em função da comunidade. Então Paulo nunca foi contra os carismas que provêm do mesmo Espírito, mas Paulo queria apenas que esses carismas fossem direcionados para o bem da comunidade. Quer dizer, não com um carisma assim pessoal, prescindindo da comunidade. O ser humano é complexo, uma comunidade humana é complexa e nem todo mundo tem os mesmos dons. Eu entendo o carisma como um dom que nós temos, dons naturais, mas que vão ser, assim, mediação, para a graça de Deus, para a ação do Espírito. O Espírito vai, através da qualidade diversificada das pessoas, vai agir na comunidade. Nesse sentido, todos têm algo a dizer, todos têm algo, a contribuir, Todos deviam ser ativos na comunidade. Isso é muito importante. Entre esses carismas, isso também devemos acentuar, existe o carisma da direção da comunidade, da coordenação dos carismas. E aqui é que está, vamos dizer assim, o início do que nós chamamos um magistério, porque isso já acontecia no tempo de Jesus, que chamou os 12, com um sentido muito profundo das 12 tribos de Israel, que ele queria novamente reunir, e vai marcar daqui para frente o cristianismo. Dentro do cristianismo existe um ministério que se chama ministério ordenado, não porque democraticamente votamos para ter isso, mas porque isso vem de Deus, Isso está na própria fonte da revelação, está no Novo Testamento. Dentro desses carismas existe um carisma de coordenação dos demais carismas, que não significa que tenha que tomar conta dos outros carismas, ou de exaurir nele os outros carismas, e que talvez isso tenha sido uma falha. Porque com o tempo, o carisma da coordenação dos demais, por várias razões de cunho histórico, ameaças à comunidade, ganhou um peso muito grande. E chegou um momento que praticamente a dimensão de uma fé ativa, de uma fé missionária, de uma fé evangelizadora, ficou sendo, vamos dizer assim, prerrogativa de um dos carismas, o carisma da direção. Com isso tivemos séculos na igreja onde a evangelização se dava através do clero, que seria exatamente aqueles ordenados para a coordenação dos demais carismas, exaurindo de alguma maneira ou levando à passividade grande parte dos cristãos. Vimos que chegou a um ponto que isso aí não correspondia de fato ao que o Novo Testamento tinha oferecido, e começa a haver todo um repensar do papel daquilo que a gente chamava o laicato. A palavra leigo, como nós sabemos, tem um sentido pejorativo. Leigo é aquele que não sabe. Sou leigo numa matéria, quer dizer, eu não sei nada daquilo. Então, nós temos que tornar de novo ativo os carismas, que não são só os carismas do clero, mas os carismas de todo o povo de Deus. Todos são membros ativos. Isso vai desembocar no documento de Aparecida, com a expressão discípulos missionários. Isto é, isso aqui é muito interessante porque a gente recupera uma verdade sobre a igreja
não do ponto de vista só teológico, teórico, mas também do ponto de vista prático, existencial, pastoral. A igreja é uma comunidade missionária, né? Que o sentido da igreja é exatamente missionar, não tem outro sentido. Continuar a obra de Jesus Cristo, continuar a proclamar e viver o reino de Deus ao longo da história. É nesse sentido que a gente pode falar que a igreja é o corpo de Cristo, é o Cristo continuado ao longo da história. Esse Cristo é o Cristo total. Todos os membros são membros de Cristo. Todos os membros têm algo a contribuir. E São Paulo faz até a bela comparação do corpo humano, onde todos são membros, todos são importantes. Não adianta que suprimir um dos membros que vai atingir o corpo todo. Agora, todos têm que estar direcionados ao bem do corpo. A sinodalidade, né, vai dizer que todos devem participar. Uma distinção que a gente tinha antigamente de igreja docente ou igreja discente, não existe mais nesse sentido. Porque todos temos que ser discentes, tanto pelo fato de temos que escutar a todos, que todos são ativos, como também podia dizer todos são discentes, porque tem que escutar, em primeiro lugar, o Espírito Santo, né, que está acima de qualquer autoridade na igreja. E todos somos docentes. Por quê? Todos somos docentes porque temos que desenvolver nosso carisma. Temos que dar nossa contribuição também para a igreja. E o Concílio Vaticano II vai reconhecer isso na Lumen Gentium, quando diz que a fé, né, de todo o povo de Deus, né, é que sustenta essa fé que a gente chama a fé do povo simples, né? Essa fé de todos os membros da igreja, né? Quer dizer, essa fé que de fato que é sempre assistida pelo Espírito e que mantém de fato a igreja na verdade. Não existe membro passivo na igreja. Isso vai aparecer muito nos textos do Concílio Vaticano II, sobretudo no decreto sobre a atividade missionária dos leigos e leigas dentro da igreja. Todo cristão, pelo fato de ser batizado, é um missionário. Ele não tem que pedir licença a um padre ou a um bispo para começar a ser missionário. Ele tem isso do próprio batismo. Você é cristão? Então, meu filho, você assumiu a missão de Cristo. Continuar a missão de Cristo. Pode desenvolver dentro do seu setor, naturalmente, sempre em diálogo com as autoridades da igreja, né? Mas sempre você tem total liberdade de fazer isso. Isso traz para a igreja um desafio, né, de como fazer essa participação, né? Então, hoje nós temos um exemplo bem claro no Papa Francisco. Nos 2 sínodos agora que ele proclamou, ele quis escutar o povo de Deus. O Papa Francisco tem uma metáfora muito ousada. Se antigamente a gente falava da pirâmide, né, hoje a pirâmide está invertida. Isto é, as autoridades que estavam no pico, né, agora tem que escutar esse povo de Deus, né? O povo de Deus tem algo a dizer, a pirâmide invertida, porque todas as autoridades estão a serviço, né? A autoridade na igreja, né, é serviço, né, a serviço do povo de Deus. Mas ele procurou escutar esse povo de Deus, né, nos 2 sínodos até agora e igualmente agora no sínodo que será a Amazônia, né, em que chamou gente de todo lado para contribuírem, né, quer dizer, com a sua percepção, o que a fé pede da gente nesse momento, para que possa de fato ser o povo de Deus todo escutado, né, e portanto chegarmos a um resultado melhor, né? Houve um Papa que disse: o Espírito Santo, basta que o Espírito Santo ilumine o Papa, porque então o resto tem que obedecer ao Papa, né? Bom, privou o Espírito Santo de agir nos outros, né? Não podemos fazer uma coisa dessa. Então nós temos agora, recuperamos, né, algo que havia nos primeiros séculos da igreja, os patriarcados, que são instâncias intermediárias entre o Papa e os fiéis, né? Não só as dioceses, né, não só as paróquias, né, mas também instâncias intermediárias que tinham uma certa autonomia, né, e que era respeitada pelo Papa, né, era respeitada por Roma. O teólogo Joseph Ratzinger uma vez escreveu que seria interessante que, além do patriarcado do Oriente e do Ocidente, houvesse um patriarcado africano, asiático, né, isto é, com uma certa autonomia para tratar dos problemas que eles têm, que são típicos, né, de uma região, de um continente. Isso nós estamos fazendo, mas não é fácil. É que nós temos as conferências episcopais hoje que se espalharam por toda parte, conferência de bispos da Europa, da África, da Ásia, né, e também dos países, né, nós temos
as conferências nacionais, como temos a CNBB, e também as estruturas de comunhão e participação próprias de uma diocese, né, que nós temos hoje conselhos diocesanos, conselhos paroquiais, onde a participação dos leigos e leigas podem se dar. Mas é uma mentalidade que havia então na igreja primitiva, mais forte, e que nós estamos recuperando hoje com toda a complexidade que é hoje a sociedade, né, que não é tão fácil como, né, no início, né? Não só pelo número, né, número de católicos, mais de 1 bilhão no mundo, né, mas também pela complexidade da vida hoje, né, e da diversidade de leituras que estão sendo feitas, né, mas que eu acho que a igreja tem que enfrentar esse desafio, né, de aceitar essa palavra que vem de todos, né, quer dizer, que muitas vezes, né, Deus fala através desse povo, né, quer dizer, mesmo do povo mais simples é onde de fato Deus está imprimindo melhor aquela direção que Ele quer dar à sua igreja. Eu acho que isso está dentro do tema da sinodalidade, isto é, todos somos ativos. Na igreja não existe membro passivo, né? E todos somos ativos. Agora, cada um colaborando a partir do que ele pode oferecer, né? Eu acho que, só para dar um exemplo, para vocês verem, que já havia isso, mas não havia reconhecimento. Eu acho que o Brasil é um país católico, primeiro devido ao Espírito Santo, porque teve lugares que ficaram sem ver um padre durante 5, 10, 20, 50 anos. E a fé se manteve. Só o Espírito Santo explica isso. Mas, do outro lado, a gente tem que reconhecer que o Brasil é um país cristão, né, ainda hoje, devido às catequistas. Pessoas, às vezes, pouco instruídas, mas que procuravam transmitir sua fé para outros. Em meios muito simples, né? No apagamento, no anonimato, né? Mas levando a fé para essas crianças. Se a gente tira as mulheres, tá? que ensinam catequese no Brasil, eu não sei o que ia sobrar, né? Teríamos toda uma geração praticamente sem saber nada da fé cristã, né? Então, quer dizer, isso significa uma participação ativa, só que talvez não reconhecida como devia pela própria igreja. Hoje não, a gente tem consciência maior dessa importância dessa catequese primeira dada, sobretudo, por catequistas muito simples, né? Mas que estão, de fato, ativas, né? Tudo isso faz parte do que a gente chama sinodalidade, né? Então, para encerrar aqui, o senhor me corrige se eu estiver errada. A gente pode dizer que a sinodalidade é um caminhar juntos que não fere a hierarquia. A própria hierarquia faz parte dessa sinodalidade. A hierarquia está a serviço do corpo da igreja, né? Então, é muito importante isso. Então, ela escutar essa gente, então, vai ajudá-la a servir melhor essa gente. Quanto mais eu conheço de um contexto, de uma cultura, de um país, então melhor eu posso ajudá-los, né? Agora, eu entrar como uma pessoa que completamente extraterrestre, né? Num local desse, eu não vou poder fazer nada, né? Então aqui está o ponto que eu acho que a sinodalidade tem futuro, né? E a igreja certamente acertará mais quanto mais ela saber escutar. Esse Papa fala muito isso. Temos que aprender a escutar, né? Não é ouvir, não, é escutar, né? Quer dizer, levar a sério o que o outro está dizendo, né? Muito obrigada, então, mais uma vez. Estamos juntos nessa caminhada e fiquem ligados que ainda temos mais vídeos para conversar aqui com o Padre Mário de França Miranda.